E aí pessoal, Daniel Godfitz aqui de novo no canal Jesus em Mim, e hoje eu trouxe para conversar com vocês minha querida amiga, discípula de Jesus, Lívia Pavanello. E aí galera, beleza? Ela é coordenadora estadual da MPC aqui no Rio Grande do Sul e tem sido muito usada por Deus no evangelismo para jovens e adolescentes, principalmente adolescentes, e com foco em escolas. Então não perde esse bate-papo que eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida. Lívia, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o convite aqui de compartilhar com a gente. Eu que agradeço, Vá, que honra estar aqui. Rede nacional. Uau! Nunca falei pra tanta gente na minha vida. Fica até no desafio aqui de saber se olha pra câmera, se olha pra mim, né? Mas eu acho que a gente já gravou uns 30 vídeos e até hoje eu não sei fazer isso direito. Então fica tranquilo. Não, meu primeiro, então, nem sei, vou olhar pro chão, então. Vai dar certo. Mas, Lívia, queria primeiro começar te pedindo para contar um pouco de como Deus colocou no teu coração essa carga de evangelismo nas escolas, e principalmente de evangelismo para jovens e adolescentes, mais ainda adolescentes, como Deus colocou no teu coração o foco para essa geração. Assim, na verdade, eu sempre tive uma carga de evangelismo, né? Desde que eu me converti, eu entendi que eu tinha que viver para Jesus, assim, né? E queima no meu coração aquele apelo de Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Tipo, eu tinha entendido isso. Só que pra mim era muito mais fácil evangelizar universitários. Tipo, eu fui universitária por anos, assim. Teu contexto. Isso, fica muito mais fácil, né? Então eu tava preparada para aquilo, né? Aí quando eu mudei pra Cachoeira do Sul, que eu assumi o concurso da prefeitura lá como engenheira civil, na minha primeira noite em Cachoeira, assim, uma noite até de solidão, assim, que eu tava sozinha naquela cidade, não queria ter ido pra lá. E aí o Senhor colocou no meu coração, assim, uma profunda compaixão pelos jovens de Cachoeira, né? Então eu comecei a chorar desesperadamente, assim: Senhor, não é possível que eles continuem a viver sem te conhecer. Não é possível que eu esteja aqui no meu quarto agora tendo o direito de falar com a própria vida, que tu vive em mim, Jesus em mim. E eles estão indo procurar uma razão para viver porque eles não sabem quem tu é, né? E aí, só que eu achei que ia ser um evento isolado, aquela oração. E só que essa oração, assim, começou a ocupar todo o meu coração, assim, né? E eu chorava isso continuamente. Aí comecei uma vida intensa de jejum e oração por isso, né? E passou, assim, uns 6 meses de oração. Eu vi que aquilo era de Deus e eu orava assim: Senhor, todos os jovens de Cachoeira rendidos a Ti, né? E aí eu perguntei pro Senhor: tá, Senhor, mas como é que se ganha todos os jovens de uma cidade? E aí ele me respondeu assim: as escolas são campos brancos. E aí isso mudou o meu foco, né? Porque daí eu tinha uma mente jovem da minha idade. Naquela época eu tinha 27 anos, hoje eu não vou dizer quantos. E aí, então, mas, poxa, escolas são campos brancos. Aí mudou de público, adolescente. O que eu faço? Sim, Como outro que eu universo. volto em escola? Eu tinha feito faculdade de matemática, mas já não trabalhava com isso, né? Tipo, pá, agora que eu sumi na prefeitura como engenheiro, o que tem a ver com escola, sabe? Mas aquilo ficou no meu coração, né? Veio de Deus, veio do céu. Então minha oração começou a ser mais focada em adolescentes e naturalmente uma compaixão profunda por adolescentes me invadiu, assim, né? Então eu fui atraída para eles, assim, né? Meu foco mudou, assim, né? Então eu comecei a chorar quando via um adolescente com problema, ter mais compaixão dos adolescentes, querer conversar com eles, ouvir eles. Então veio de Deus, não tem explicação, assim, né? É interessante que essa carga, né, quando Deus coloca no nosso coração essa carga, um dia eu fiquei pensando, o que significa carga, né? O que é carga? A gente fala, qual que é a carga no teu coração? Eu te perguntei como o Senhor colocou essa carga por adolescentes, e aí o Senhor me deu uma expressão simples, que a carga é um pedacinho do coração de Deus que Ele coloca no nosso coração. Mas é assim que eu sinto também. Então é como se fosse aquilo que Ele vê ardendo, que Ele sente, Ele pega e coloca um pouquinho no nosso coração e a gente passa a sentir aquele mesmo ardor, aquele mesmo clamor que Deus está sentindo por aquelas vidas, e no teu caso foi por adolescentes, né? Exatamente. E adolescente, ele tá às vezes passando por um processo, tá passando por um processo de transição, é uma fase de transição, de conflito e tal. E no natural, desculpa os adolescentes aí me ouvindo, às vezes a gente não tem paciência, quem já passou da fase, tu nunca tem paciência com aquilo que tu já viveu, que tu já venceu, que tu já passou, né? Só que aí, no meu coração diferente, parece que muito assim, eu sinto muito aquela carga deles também, me dá uma compaixão daquilo, porque, tipo, Deus é pai de adolescentes.
assim como é meu pai. Sim. Deus entende o que eu sinto, né? Tipo assim, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Jesus foi adolescente, né? Tipo, Jesus sabe o que o adolescente Sim, ele sente. passou por tudo, né? Todas as fases, né? E ele entende, né? Então ele reparte isso com a gente, né? É interessante que essa carga por adolescentes até foi um dos motivos que fez a Lívia se aproximar tanto de mim e da Thierry, né? Porque nós tínhamos muito, e temos muito, essa carga por adolescentes também, porque tanto eu quanto a Thierry tivemos uma experiência muito marcante com o Senhor na nossa adolescência. E ali foi um momento onde nós decidimos radicalmente por Jesus, e aí se tornou um foco também da nossa vida, investir muito nos adolescentes. Por quê? Porque nós vimos que se nós fomos transformados por Deus nessa fase, porque outros também não podem ser, e decidir tão radicalmente por Jesus que a decisão deles vai permanecer o resto da vida. É verdade. Então foi justamente essa carga por adolescentes, que eu lembro que nós conversamos várias vezes já sobre isso. Então é muito precioso esse começo, né? E então teu foco realmente no começo era para ser mais universitários, e aí o Senhor mudou a tua forma de pensar, surpreendeu, né? Na verdade não quer dizer que eu não tenha carga também por universitários. Sim. Eu me identifico, gosto de conversar e tal, inclusive continuo orando por isso, inclusive acho que vou me dedicar mais a isso logo, né? Mas assim, o Senhor me fez ver as escolas. A palavra dele foi essa: as escolas são campos brancos. Tipo, lança as redes, entendeu? Então, há adolescentes sedentos nas escolas, né? Há adolescentes que sofrem e precisam de uma palavra, né? Então, tipo assim, os problemas das escolas começaram a saltar pra mim, né? E assim, porque eu tinha identificação com a universidade. Eu conhecia problemas de universidade, mas eu já tava desconhecido pra mim problemas de escola, uma coisa muito do passado. Só que aí me trouxe toda a lembrança que os meus pais são professores. Então eu sempre vi, assim, meu pai era professor de matemática, agora tá aposentado, mas meu pai é um exemplo pra mim nisso, assim, evangelismo e tal. E eu sempre vi meu pai levando pra clínica de recuperação adolescentes, alunos dele, entendeu? Então quando o Senhor começou a me chamar, eu lembrei do meu pai, sabe? Daí eu, cara, tantos adolescentes entrando nas drogas. Então assim, e Deus começou a colocar adolescentes na minha vida, tipo assim, com problema de drogas. Sim. Então assim, foi ficando vivo pra mim os problemas deles, né? Então eu acho muito legal que a Bíblia fala assim, que Jesus, vendo as multidões, se compadecia delas. Então tu não te compadece daquilo que tu não vê. Sim. Né? Mas aí eu comecei a ver os adolescentes, ir até eles. Eles apareciam pra mim também, assim, né? E então foi impossível não ter compaixão, né? E é interessante como o inimigo tem usado essa fase para destruir a vida de muitos deles. É interessante, assim, e é triste de ver, né, como ele tem devastado multidões de adolescentes com problemas, por causa de bullying, por causa de depressão, por causa tentam se matar, e isso é uma realidade que é muito forte nas escolas, e nós como igreja não podemos fechar os nossos olhos para isso. Exatamente. Para ver que os adolescentes estão sendo assediados pelo inimigo diariamente, e muito diferente de como era na nossa época, parecia, claro que tinha assédio, tinham lutas, tinham dificuldades, sim, mas hoje a impressão que eu tenho é muito mais descarada, e principalmente esse aspecto da depressão, que era coisa que na nossa época tu só via em pessoas mais velhas. Não, e poucas pessoas ainda, poucas né? Não pessoas. era como agora, assim. E hoje muito comum isso de muitos tentarem realmente ferir o próprio corpo. Automutilação tem sido algo muito comum, vimos conversando outro dia sobre isso, e isso é uma realidade que a igreja precisa despertar. Precisa despertar porque nós fomos chamados para estabelecer o reino também nas escolas, também com essas vidas, né? A gente vê muito, assim, uma coisa que eu não esperava, assim. Tem uma parte do nosso projeto que é uma carta para Deus. Então os adolescentes abrem o coração como se eles estivessem falando com Deus, né? E quando a gente lê nas cartas, assim, são muitos problemas de família, sabe? São adolescentes, assim, abandonados de alguma forma. Em relação ao meu tempo de adolescente, eram muito poucos, assim, que eram filhos de pais separados ou com os pais ausentes, né? Agora é uma realidade, assim, de... assim, imenso número de adolescentes que não moram nem com o pai e nem com a mãe, entendeu? Que contexto de família destruído, né? Abandonado por pais que são da minha e da tua geração, entendeu? Que foi uma geração mais tranquila, que os pais deram tudo que queria, que não sei o que, então não tem responsabilidade, não, tipo assim, vivem pra si de alguma forma. E quando a gente vai pra escola, a gente vê adolescentes, assim, carentes de pai e de mãe, sabe? A gente tem
N, sim, relatos de irmãos que abraçaram e adolescente fala assim, meu pai nunca me abraçou como tu tá me abraçando, minha mãe nunca me abraçou, e choram por isso, entendeu? Só que eles têm pai, isso que eles precisam saber. Essa semana nós tivemos numa das visitas na Escola da Vida, depois a Lívia vai falar um pouco mais sobre esse projeto, que é muito precioso, e nós tivemos, e foi interessante que numa das turmas que nós fomos visitar, nós ficamos alguns minutos, na verdade era uma palestra de 45 minutos dentro da turma, e uma das meninas disse pra Tiele, eu queria que tu fosse minha mãe. E cara, tu ficou olhando assim, como assim? A gente ficou 45 minutos naquela turma e ela disse, eu queria que tu fosse minha mãe, e aquilo ali arde no nosso coração, assim, então realmente isso que a Lívia falou do ver, que Jesus viu as multidões e se compadeceu, é muito importante, porque nós como igreja precisamos ir lá nas escolas para enxergar essas coisas. E aí o Espírito Santo ele vai falando no nosso coração e vai nos confrontando com isso, né? Porque uma coisa que a Lívia falou num workshop que ela ministrou que eu achei muito interessante, ela disse que ao entrar nas escolas, nós não enxergamos eles como inimigos, né? Eles não são inimigos que precisam ser conquistados ali, eles são reféns, eles estão presos muitas vezes pelo inimigo, pela escravidão de pecado, pelo domínio de opressão, assim, que o inimigo impõe, assim, e nós precisamos enxergar eles como reféns que precisam ser resgatados, né? Eles foram, a minha visão, assim, que me leva aí, né, eles já foram comprados, né, eles foram comprados por preço de sangue, eles já são livres, né, isso foi conquistado por Jesus e eles continuam como escravos porque eles não sabem, né, então eu sempre me vejo assim como alguém que vai entrar nas escolas e cortar as correntes, entendeu, porque eles já são herdeiros do trono da graça e isso é real, tipo, não é uma teoria. É a verdade, tipo, Jesus em nós, a esperança da glória, né? E Jesus neles a esperança da glória, e eles já foram conquistados, já é realidade de 2000 anos atrás, mas eles não sabem. Não sabem. Então eles vivem como escravos, sendo reis e rainhas, tipo, tendo esse direito, entendeu? Tá ao alcance, né? E eles têm pai, né? E vivem como órfãos, né? Então, alguém precisa dizer isso pra eles, né? E é impressionante o quão abertos eles estão também quando são amados, quando são valorizados, quando a igreja vai e mostra a pessoa de Jesus, mostra que Deus é pai deles. É interessante a receptividade. Inclusive tem alguns testemunhos de adolescentes que exteriormente parece que não queriam nada com nada, os mais rebeldes, os mais uma situação de vida estragada, mas que ao serem confrontados com o amor de Deus e com o Evangelho têm a vida transformada. Já ouvi vários testemunhos desse projeto Escola da Vida. Inclusive assim, né, a gente fala muito com a camiseta que a gente tá vestindo, né? Fala, tudo muda. Propaganda aqui. Isso aí. Galera, quem quiser comprar, viu, todas as cidades que tem Escola da Vida vendem a camiseta. Essa é uma das formas, inclusive, de ajudar esse projeto. Depois a gente vai colocar alguns contatos aqui embaixo, mas comprem essa camiseta também para abençoar os irmãos que têm servido nesse projeto. Mas daí, assim, a gente fala muito essa frase, né? Tudo muda quando você muda, tudo muda quando você muda. E teve um adolescente até que eu acho muito legal, assim, que ele falou que ele ouviu a palestra de violência, então a gente não tinha falado de Jesus, do exemplo de Jesus ainda, né? Mas ele ouviu a palestra de violência, foi pra casa e daí fizeram um desafio na palestra pra chegar em casa e ter uma atitude diferente. Aí ele disse que os pais dele viviam brigando e que aquilo incomodava ele, mas ele sempre ficava no videogame como se ele não se importasse, né? E aí naquele dia ele pensou assim, cara, tudo muda quando você muda, entendeu? Aí ele largou o controle dele e falou, ô pai, ô mãe, sentem aqui que eu vou falar com vocês. Eu amo vocês muito e tudo que vocês fazem me incomoda e eu não quero que vocês se separem, eu tô sofrendo por isso. E aí houve assim uma reconciliação ali, né? Por uma atitude de mudança, né? Então, porque um aluno acreditou, né? E ele só acreditou nisso. Tudo muda quando você muda, mas imagina se ele acreditar no poder do Evangelho, né? Sim, no Evangelho que muda por completo, né? Exatamente. Então, a gente não vai pra escola, né, falar de uma religião, mas a gente vai falar de uma pessoa, né? De Jesus. Amém. Jesus em mim, a esperança, né? Amém. Então, aquilo que eu não posso fazer, ele pode fazer, né? E eu gosto de fazer esse desafio pra galera, né? Galera, quem quer mudar de verdade, hoje tu pode sair daqui com Jesus Cristo, o único homem que venceu a morte, vivendo em ti, né? Amém. Eu curto falar isso porque isso me dá esperança, né? É a minha vida, é isso, né? Amém.